Hoje o tema é o processo de fiscalização do Poder Legislativo, bem como do Ministério Público, seja ele estadual, seja ele federal. As comissões parlamentares de inquérito são instrumentos fundamentais do Poder Legislativo no processo de fiscalização do Poder Executivo. Quando tratadas com seriedade, com competência e com compromisso, elas alcançam o devido resultado. Falo exatamente de um exemplo que foi a Comissão Parlamentar de Inquérito, que versou sobre os contratos realizados pela Prefeitura logo após a tragédia climática de 2011. A gente escuta muitas pessoas dizerem que CPI não dá certo, mas esse é um exemplo contrário de que CPI dá certo nessas condições. A CPI que essa casa instituiu no ano passado e que foi aprovada no dia 13 de dezembro no plenário, João Bazé, mostra claramente um trabalho de 3.000 páginas. 220 páginas dedicadas ao relatório, 192 páginas dedicadas ao voto. E o trabalho foi de colaboração com o Ministério Público, uma vez que é o órgão capaz de denunciar e de apontar irregularidades e conduzi-las à justiça. Observamos ontem, já na mídia, mas já desde do dia 22 de março, a investigação realizada sobre a questão da saúde. A CPI se debruçou sobre isso, colaborou com o Ministério Público nas informações. E o Ministério Público, com todos os seus equipamentos de investigação e com a competência que lhe reveste, e aqui eu quero fazer um destaque aos promotores do Ministério Público Estadual, lotados aqui em Nova Friburgo, pela seriedade com que vem trabalhando, pelo cumprimento constitucional que estão exercendo na sua função. E nós vimos ontem, pelo menos nos meios de comunicação, a situação da saúde e da denúncia que foi encaminhada ao Poder Judiciário. Como é importante esse trabalho em parceria dos órgãos de fiscalização. A CPI cumpriu o seu papel dentro das suas limitações, das suas prerrogativas constitucionais. O Ministério Público, também investigando, associa as investigações da CPI e com as outras investigações que o faz, mediante os seus equipamentos, como disse aqui, por exemplo, o GAT, que faz um trabalho de investigação brilhante e chega às suas conclusões. Vimos também ações impetradas pelo Ministério Público Federal, também extremamente competentes os nossos procuradores, brilhantes, aliás, no trato e no respeito para quem os conhece e vê a seriedade com que trabalham. Como é importante no nosso país afugentarmos o máximo possível a corrupção, uma vez que nós sentimos o cheiro dela muito forte em alguns processos administrativos. E lógico, apontamos, e o Ministério Público vem corroborando muitos dos apontamentos que a CPI já havia encontrado. Ou, logicamente, confirmando os apontamentos que o MP já havia feito com aqueles que a CPI encaminhou, tendo em vista que muitos inquéritos já haviam sido iniciados no decorrer de 2011. Penso que nunca existiu em Nova Friburgo uma ação tão coordenada desses poderes, dessas ações. E o resultado vem se manifestando. Fora o que já foi apontado pelo Ministério Público Estadual, há ainda 11 inquéritos civis abertos. O Ministério Público Federal também já tem ações impetradas junto à Justiça Federal e também continua nas suas investigações. E como é importante, vimos, por exemplo, as denúncias que o Fantástico revelou, absurdas, e infelizmente uma prática
também da sociedade representada por empresários corruptores. Precisamos abolir isso. Precisamos nos inebriar de um senso de coletividade e identidade nacional e de compromisso com a bandeira nacional que nos honra e com o hino nacional que nos assevera: verás que o filho teu não foge à luta. Daí a importância dessa interligação. Os atos de corrupção devem ser denunciados. Quantas são as pessoas que morrem? Há um genocídio no nosso país à base da canetada. Sobretudo quando se mata cérebros, quando se desvia o recurso da educação. E quando se mata vidas, quando se desvia recurso da saúde. Sem contar as outras pastas que também têm o mesmo peso de responsabilidade quando são corruptoras. Aí vem uma grande reflexão. Certa vez, perguntado por alguns alunos se haveria o quinto poder, o primeiro poder, o segundo e o terceiro conhecemos, como Montesquieu bem definiu no espírito das leis: o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas aparece o quarto poder, que é a mídia. E me foi indagado o quinto poder, se seria a sociedade. E eu respondi: não existe o quinto poder, a sociedade. Porque a sociedade está também no executivo, no legislativo e no judiciário, bem como na mídia. Ela tem que exercer o seu poder a partir da participação nesses poderes, no acompanhamento desses poderes e, sobretudo, na consciência do voto, na consciência das escolhas, inclusive dos canais de televisão, inclusive dos programas. O poder está em nós, a mudança está em nós, na nossa postura, na nossa maneira de lidar com as questões, sejam elas pessoais, mas principalmente as públicas, porque envolvem a coletividade. Eis aí uma grande responsabilidade que devemos ter. Diante disso, senhor presidente, é um convite, uma convocação à sociedade para que assuma cada vez mais, eu digo sociedade, todos nós, o nosso direito e o nosso dever constitucional. Zelar pelo nosso país, zelar pela nossa sociedade. Concluo, senhor presidente, mais uma vez, exaltando o trabalho do Ministério Público do Estado e também do Ministério Público Federal, que levaram, estão levando e levarão certamente à frente as investigações e as denúncias em nome do interesse público, da justiça e do bem comum e da legalidade. Muito obrigado.